Olá para todos. Alguém me perguntou o que eu acho do dom de línguas. Nós pentecostais acreditamos sim no dom de línguas estranhas, como uma língua que só Deus conhece. Tem aqueles que dizem que no dia de Pentecostes foram falados apenas idiomas, mas no dia de Pentecostes foi falado idioma sim. Mas também houve manifestações espirituais sobrenaturais. Podemos afirmar isso por causa do discurso de Pedro naquele dia. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os nossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então houve manifestações espirituais. Veja que no verso 13, alguns estavam alegando que estavam bêbados. Ninguém irá alegar que alguém está bêbado se ouvir a pessoa falando algum idioma. Eu não sei falar em outros idiomas, mas se alguém falar qualquer idioma perto de mim, eu jamais vou confundir com um bêbado. É bem diferente. No dia de Pentecostes foram falados idiomas para que todos pudessem entender o que os apóstolos estavam falando. Mas existem as línguas estranhas que não são idiomas. Vejamos um exemplo. Em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, nos versos 44 ao 46, diz que eles receberam o dom do Espírito Santo. E no verso 46 diz que eles falaram em línguas. A pergunta que faço é: se essa língua estranha é idioma, então por que falaram idioma se não tinha nenhum estrangeiro naquela hora? Falaram em idioma para quem e por quê? Se no dia de Pentecostes houve a necessidade, na casa de Cornélio, não houve. Essa língua pode ser atualmente falada, Atos capítulo 2, versículo 6, e pode ser uma língua que somente Deus entende. Será se só Deus entende idioma? Claro que não. Vamos ver, 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Será se só Deus entende idioma? Pois o versículo diz que essa língua só Deus entende? Não é idioma. Então o dom de língua estranha existe, mas não é usado conforme a Bíblia ensina. Paulo orientou a falar em língua estranha em voz alta somente se houver intérprete, para a edificação da igreja. Se não houver intérprete, deverá falar consigo mesmo para a edificação própria. Vamos fazer uma análise. 1 Coríntios 14, 2, conforme já foi lido, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Essa língua não é idioma. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ninguém vai edificar sua vida espiritual falando inglês, espanhol ou alemão. Uma vez que a edificação espiritual falando em língua é só para convertidos. E já idiomas, qualquer pessoa pode fazer um curso e aprender. A língua estranha edifica somente a vida espiritual de quem fala, pois é uma língua que ninguém entende, a não ser que
que haja intérprete. 1 Coríntios 14, versículo 5. Agora, 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então aqui mostra que a língua estranha edifica a si mesmo, a própria pessoa. Só edifica a igreja se houver intérprete. Se não houver intérprete, deverá falar em voz baixa para a sua própria edificação. Deve ser falado 2 ou, quando muito, 3 pessoas. Eu sou do meio pentecostal e nunca vi dessa forma. Pelo menos eu nunca vi esse dom ser usado na igreja conforme Paulo ensinou. Já vi muitos atrapalharem o culto, não apenas se referindo a línguas, mas também com rodopios, pulos, cair no espírito, que atrapalha e desvia a atenção da pregação. Se alguém perguntar o que isso significa, não tem resposta bíblica, somente argumentos infundados. Não estou dizendo que seja pecado falar em língua, né? Que muitos falam quando estão pregando, quando estão orando para outra pessoa. Simplesmente não edifica os demais, né? Só edifica quem fala. Foi isso que Paulo orientou. Paulo orientou muito a igreja de Corinto acerca da necessidade de ordem no culto. Mas ainda nos dias de hoje, muitos lendo não conseguem entender. Mas se alguém não usa os dons de acordo com o que Paulo ensinou, não significa que a língua estranha não seja de Deus. A língua estranha pode ser, mas os excessos cometidos podem ser coisas da carne, meninice mesmo. Todos os dons espirituais, não apenas a língua estranha, são dados apenas para pessoas que tenham comunhão com Deus. Atos 5,32 está escrito que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Em Atos 2,38 diz que a pessoa deve se arrepender de seus pecados, se batizar nas águas e receber o dom do Espírito Santo. Os dons servem para a edificação própria da igreja e para contribuir para a salvação de almas através de curas, libertações e pregações do Evangelho. Na nova aliança, todos os crentes genuinamente convertidos têm o Espírito Santo, que os capacita para evangelizar os perdidos. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é conhecida e identificada pelos seus frutos, e não por manifestações, pois nem todas as manifestações significa que realmente venha do Espírito Santo. Leia Mateus 7, do 17 até o 20. A igreja verdadeira também é conhecida pelos seus frutos, e não por manifestações espirituais que podem ser milagres, cair no espírito e outros. A Bíblia manda provar os espíritos. 1 João 4,1. Provar os espíritos significa provar todo o ensino e manifestações, para ver se estão em conformidade com a Bíblia. Nem todos os pastores que realizam milagres e libertações serão salvos. Leia Mateus 7, do 21 ao 23, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não curamos os enfermos, não expulsamos os demônios e não fizemos maravilhas? Então Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.